Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo Maurício Dantas. No meio da pipoca baiana. E mais uma vez aqui com a gente, Lencinho. Fugindo dos pipocos aqui do Rio de Janeiro. Estamos gravando aqui, a gente ainda não sabe quando que esse programa vai pro ar, mas estamos gravando aqui na semana pré-carnaval, e Maurício Dantas fez aqui uma confissão dizendo que está no meio do pipoco, e o Lencinho, por morar no Rio de Janeiro, se assustou, né? Falei, coitado do cara. Será que ele chega vivo até o final do programa? Não, entendi que pipoco já é folia, né? Porque carnaval lá na Bahia começa no Réveillon e acaba, não acaba, né? Esse ano que tem Copa, eleição, deve ser full time na Bahia. A gente faz um soft opening do ano, né, no Réveillon, mas o ano mesmo só começa depois da quarta de cinzas. É isso. E Maurício Dantas é o único baiano de Salvador que está trabalhando numa semana pré-carnaval. Sim, porque feio e pobre. É isso. Bom, mas vamos deixar de lero-lero e vamos para o que interessa. Vamos começar com um convidado, né, Maurício Dantas? Importante. Lencinho, qual o gibizinho que você quer falar aqui com a gente hoje? Bom, antes de entrar no Gibi, agradecer o convite aí, tá, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. É de E casa, de casa. Vou falar aqui para os ouvintes, para as ouvintes, que a gente não grava se olhando, a gente grava só nossos áudios. Mas se fosse uma chamada de vídeo, eu tinha chamado amigo, família, feito lanchinho aqui para todo mundo ver o Maurício Dantas, que é uma pessoa muito famosa, eu sempre comento aqui as falas dele. E como eu disse na outra participação minha aqui no Pilha, hoje eu falo aqui diante dele, que é o seguinte, sempre que o Maurício Dantas comenta sobre os youtubers, sobre os podcasts, sobre a Panini, eu lembro daquela música do Raul Seixas, daquele trecho que ele fala assim, é tudo gente fina, meu advogado jura. Né? Então, uma honra estar gravando com o Maurício aqui, que prazer, e mais uma vez com o Marquito. Aliás, Marquito, quando eu topei gravar com vocês, eu falei assim, cara, eu vou escolher um gibi que não tem como dar errada, mas queimei minha língua. Então eu vou falar aqui de Batman e Superman, os melhores do mundo, a partir da publicação aqui no Brasil do número 1 e 2, que a Panini começou a republicar, ou seja, a série já era publicada pela Panini, né? Ela foi, se eu não me engano, até o número 34 ou 35, mas aí nessa iniciativa DC Sem Limite, a Panini resolveu zerar, né, a numeração, e agora já saíram aqui no Brasil o número 1 e o 2 até o momento. E por que eu vou queimar minha língua? Porque o gibi é ruim? Não, é o Mark Waid nos roteiros, né? Só que o que acontece, minha visão aqui, esse gibi é um dos melhores do mundo, e eu acho até que o Marquito concorda comigo, porque eu ouvi ele falar muito desse quadrinho aqui nos Pilhas, é um quadrinho bem gostoso de ler, o Mark Waid, com os roteiros caprichados, e Dan Mora fazendo um desenho espetacular, e o melhor, as histórias ali, meio que fora da cronologia, e tudo se resolvia em 2, 3, algumas em 4 edições. Então eu cito um exemplo muito legal dessa série regular,
que foi quando eles fizeram uma menção ao Reino do Amanhã. Por que eu achei legal essa menção? Porque quem lê o Reino do Amanhã fala, pô, é o Superman no Reino do Amanhã. Mas uma coisa rara que a gente vê nos gibis de hoje em dia, quem não lê o Reino do Amanhã ia entender que eles estavam lidando com uma versão mais velha do Superman, que veio de uma realidade alternativa, e pronto. O leitor que não tem uma bagagem de quadrinhos, da literatura da DC, ele conseguia entender aquela história ali, naquelas 2, 3 edições. E também era muito legal isso estar independente de tudo. Então, quando eu vi que ia ter essa 1 e 2 agora, eu falei, Marquito, eu vou falar sobre essas. E vi naquele clima meio de, pô, time com salto alto, sabe? Pô, e volto a falar, as edições são legais, são. Mas eu acho que essa série dos melhores do mundo, né, lá o World Finest, né, foi tão bem sucedida que eu acho que alçaram o Mark Waid de novo, a meio que o cara que controla o guarda-chuva de todo o universo DC. E aí esse gibi aqui, apesar de ser muito legal, ele já começa a ter a leitura vinculada ao quadrinho Liga da Justiça Sem Limites, né? Então, assim, aquela coisa, e é uma história de 6 capítulos, então aquela coisa de ser tudo mais autocontido já se perdeu. Volto a falar, a historinha, bem legal. Eu não sei se vocês estão lendo, eu tenho lido Liga da Justiça Sem Limites. Gostei da proposta, obviamente, daquela coisa de reviver o desenho animado lá do início dos 2000, final dos 90, se não me engano, início dos 2000. E aí agora os melhores do mundo cruzando. Então tem uma coisa, história bem escrita, personagens bacanas, tem lá os personagens clássicos, todos que a gente gosta de ver. Mas eu fiquei um pouco em dúvida com essa coisa da agora de tudo começar. Aquilo que, pô, bastava aquilo, você ler aquilo e já está satisfeito. Agora você vai ter que ter outras leituras para acompanhar. A série era boa, ela pode ser também um imã para os outros, né? Ele funciona assim, você quer ler essa história, tem que comprar Liga da Justiça Sem Limite, que é um título novo para você acompanhar, e com isso também você migrar os leitores e leitoras para o título da Liga da Justiça Sem Limite. Então, ok, beleza. Mas é isso, se quebrou um pouco essa magia dessas histórias que o Mark Waid estava fazendo bem contidas nos melhores do mundo. Tá? E só lembrando que não é mais o Dan Mora. Agora quem tem desenhado essas edições, a número 1 foi ilustrações do Clayton Henry, e a número 2, que é o número do anual, deixa eu achar o nome do rapaz, é o Dan McCade. Que assim, né, eu acho que também deve ter uma orientação editorial para falar, o Dan Mora estava arrepiando, tenta seguir um pouco no que ele estava fazendo, porque lembra um pouco, ambos lembram um pouco o traço do Dan Mora. Então é isso, não entrei muito, não aprofundei muito na história, mas aqui eu vou devolver para os colegas ver se já leram, se sabem o que está se passando, a gente pode falar, mas como também está bem recente, também não quero, né, queimar a largada de quem for ler isso. Então, e aí, vocês leram, vocês viram esse material? Eu tava até olhando aqui, Lencinho, esse do número 1 dessa nova série publica a edição número 38 da série Sim, original, né, da World sim. Finest. Eu parei na 37. Olha aí. Mas aí eu tô atrasado com ela, né? Eu tava lendo as edições gringas, aí eu parei na 37. Mas e aí eu já soube, eu acho que eu parei justamente porque ia começar o crossover com a Liga Sem Limites, e a Liga Sem Limites eu também estava atrasado. Aham. Mas é bem isso mesmo que você falou, porque sempre foi um título muito autocontido, né? Sim. E era um título muito gostoso de ler, e como você falou, com o Damora arrepiando assim nos desenhos. Tanto é que o cara tá uma máquina, né? Fala aí onde é que ele tá, Maurício. Além onde ele tava aqui, ele tava na Liga também, não sei, tava em Superman, agora vai fazer Transformers. Hoje ele tá em Transformers, e na época aí de World's Finest ele tava fazendo um gibi do Superman também, salvo engano, e tava fazendo alguma coisa do Batman. E ainda apareceu aí fazendo Night Fight recentemente, né? Tá acabando agora lá fora. E, bicho, eu não sei, o Damon é porto-riquenho, lembrando aqui, né? O cara é uma máquina de trabalho mesmo, um desenhista que eu acho que da última vez que fizeram, os últimos que lançaram tantos gibis assim, acho que foi o Burn e o Kirby antes dele. Depois dele. Eu acho que ele vem nessa pegada mesmo. Ele fez também, o que eu gosto muito, o traço pro Tartaruga Ninja e Power Rangers. No primeiro encontro, não me engano, ele faz só as capas, e no segundo ele faz a história. A gente fala do Damoy aqui desde que começou a sair lá fora o gibi dos Power Rangers, né? A gente tem um set de jagunços aí do Shattered Grid, né? Que é o crossoverzão, que é desenhado por ele. E o cara, ali a gente já dizia, né, Marcos? Que esse cara ia arrebentar, porque ele desenha tudo muito bem. Eu confesso, assim,
Ainda curtia mais o Daniel Warren Johnson nos Transformers. Sim, eu acho o traço do Damoya mais limpo, assim. Eu gosto dessa coisa mais sujona e tudo mais do Warren Johnson. Mas não tem como negar que o cara tá arrepiando ali nos Transformers também. O que ele bota pra ele desenhar, ele vai desenhar bem. Ele já fez gibi o Once in Future com o Kieran Gillen também, que aqui saiu com outro nome diferente pela Devir, não foi, Marcos? O do Rei Arthur Zumbi lá. Sim, deixa eu vou pesquisar aqui. Não, ele fez um gibi também, acho que do Spawn, um negócio com não, Lobo Papai Noel, uma coisa assim com Papai Noel também, do Damoya. Enfim, o cara é um monstrozinho assim, vai nas convenções às vezes, né? Marcos conheceu ele, não foi, Marcos? Foi, ele veio pra CCXP de 2022. Foi que ele tava aqui na época da Copa. A Copa foi no final do ano. Teve jogo da Copa na época da CCXP. Ele tava aqui, eu lembro que ele tava com a camisa da. Ele é de Costa Rica, não? Costa Não é Rica, Porto Rico, isso. ele é de Costa Rica. Ele tava com a camisa da seleção da Costa Rica. Eu tenho uma Eu foto com ele. estou bad bunizado depois do Cara, Mas deixa eu só voltar aqui ele é rapidinho uma às edições, máquina. galera. Dos Fala melhores aí. do mundo. Eu queria só Vai. fazer mais dois comentários. Primeiro, que é o seguinte: apesar do Wade estar escrevendo a Liga da Justiça Sem Limite e os melhores do mundo ao mesmo tempo, os diálogos dos melhores do mundo ele ainda continua caprichando. Eu achei mais legal. Logo na primeira edição aqui, né? Quer dizer, na primeira edição da Panini, tem uma hora que o Hal Jordan, né, tá testando um caça do Bruce Wayne, um caça caríssimo e tal. E o Clark Kent está ali como repórter, mas ele fala: pô, Bruce, tem certeza que foi a melhor escolha você botar o Hal Jordan? Ele tem, ele, pô, é muito competente, reconhecido. Ele fala: mas ele sempre derruba os aviões que ele pilota. Aí o Bruce Wayne faz uma cara de assustado. Tudo bem que é um bom detetive, mas ele faz uma cara de assustado. Aí o Clark Kent: você não fica batendo papo com a gente depois da reunião da Liga, você não sabe dessas coisas, né? E tu vê o Bruce Wayne com uma cara assim, arregalada, assim. Então, assim, ele acerta nos diálogos, né? Agora, pra variar, eu achei meio ruim essa decisão da Panini de ter voltado com esse título pro número 1. Porque se esse título que acabou puxando um pouco a cara desses outros títulos, porque tem uma coisa que eu notei, não sei se vocês leram esses outros Sem Limite, mas eu notei no Batman, no Superman, na Liga da Justiça, na Mulher Maravilha, eu confesso que eu não li Mulher Maravilha e Flash, mas parece que a DC, nessa fase que está saindo no Brasil agora, é como se ela estivesse vivendo aquela era heróica que a Marvel Sim. teve alguns anos atrás, sabe? Tá tudo, acho que também porque tá tendo o Absolute em paralelo, tá tudo mais colorido, tá tudo mais com cara de gibizão, sabe? Tá tudo mais solar assim no universo DC nesse momento. E eu acho que isso vem muito pela fase do Mark Waid. Eu acho que realmente olharam o que o Mark Waid tá fazendo e falando: cara, esse cara tá levando a DC para um caminho melhor que a gente tem, né? Então vamos botar o Absolute lá com essa galera e vamos fazer o Mark Waid dando uma direção pro universo DC como um todo. Então eu acho que esse gibi dos melhores do mundo podia continuar a numeração, porque também é legal você fazer uma coleção longeva. Essa coisa de toda hora zerar, porque tem essa coisa, mas tem que ter um novo leitor. Só que, pô, eu aposto que nós três, pelo menos, tudo bem que a gente, pô, da era, né, outras épocas, né? Tinha da época que acreditava que em 2000 e pouco ia ter skate voador. Mas a gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui, nós três, pegamos algum quadrinho que já estava, sei lá, no número 30 e pouco, 60 e pouco, e a gente leu aquela historinha e falou: caraca, que doideira, pô, vou procurar o número anterior, ou vou comprar o próximo número, e vou. A gente pegava o trem andando e conseguia se encontrar nesses universos, né? Seja por curiosidade, seja porque alguém emprestava, alguém falava pra gente, mas era isso. Então esse preciosismo de toda hora ter que zerar o número por uma questão editorial, eu não sei, eu não. Enfim, mas aí também posso ser só um velho reclamando. Eu concordo contigo, porque na nossa época não tinha internet para você pesquisar para saber a história de antes ou depois, né? Que Pois é. hoje é muito mais fácil que tem. E aí, aí você vê como é que são as coisas. A Panini faz isso com a Melhores do Mundo, né? E aí vai sair a nova fase do Batman, do Matt Fraction, vai sair na Batman 7. Aí eles não zeraram de novo, ou deixaram pra zerar depois, né? É curioso Foi isso, inacreditável. bicho. É curioso isso porque, assim, a gente vive hoje essa ditadura do novo, né? Tem que ser novo, tem que começar do 1, quando a edição já chega o volume já chega no 30, já tem muita coisa, ninguém vai comprar mais, volta do zero. As sagas estão assim, né? Com temporadas. Eu até acho legal a questão de uma temporada quando você tem uma divisória assim importante, né? A saga clara, né? Uma coisa bem clara, né? Mudou a equipe, mudou uma fase de uma forma radical e tudo mais, mas não é o normal, né? Não é a saga do Aranha,
por exemplo, não tem esse conceito. A saga dos X-Men também não tem. Se fosse o fim da fase Claremont, então a primeira da segunda temporada seria a última da primeira temporada, né? Com a minissérie pra fechar. Mas não, eles lançaram um novo como foi nos Estados Unidos, naquela época, lá e tudo mais. Mas não lançaram a capa quádrupla, né? Então, assim, não tem muita noção. E é isso, eu concordo com você, Lecinho. Eu até tava vendo alguém falando outro dia, sabe por que nós temos muito mais conhecimento, nossa geração, né? Tem muito mais conhecimento de gibis mais antigos, de séries mais antigas e tudo mais. É porque a gente teve muito acesso a isso e muita repetição. A gente não tinha tanto acesso a material diferente, novo. Então a gente relia e reassistia e o Cavaleiro Zodíaco vai finalmente passar da Casa de Leão ou vai voltar tudo do começo? E aí, se voltasse tudo do começo, a gente dava um Assistia muxoxo. também. A gente dava um muxoxo por 5 minutos e no 6º minuto a gente já tava assistindo de novo, dizendo, porra, não lembrava disso, né? Ou refalando as frases Exatamente. junto com os personagens, porque a gente já tinha visto aquilo milhões de vezes. Então, essa coisa toda da gente repetir, ter uma escassez de material, toda vez que aparecia algo novo, a gente devorava aquilo também, esperava um outro novo. Hoje é coisa demais. Eu mesmo tem coisa que eu digo assim, eu não vou ler. Antes eu devorar tudo de Linha Mutante, de Vingadores e tudo mais. Tem 2 ou 3 volumes de Vingadores da Costa Oeste que eu não li ainda. E olha que eu deixo acumular e falo com o Luiz, vamos fazer uma pauta com isso aqui, só pra eu ter desculpa de ler. Mas Porque tem que ser, senão né? não vou ler, senão não vou ler. A gente diz que homem tem desculpa pra tudo, né? Vamos tomar uma cerveja, na verdade, é pra contar da vida, não sei o que lá. Então, vamos gravar um podcast, aí eu vou ler o gibi. Porque senão não dá, bicho. É trabalho, é vida pessoal, são os outros compromissos da gente, essas coisas, o consumo de conteúdo bacana mesmo, né? Fica comprometido no tempo aí. Então, a gente podia estar lendo gibi agora, mas a gente tá falando de gibi. Quem sabe, e E acaba tudo se bem. motivando. Uma coisa é um tempo da nossa vida aos 13 anos de idade e um tempo, né, depois de certa idade. E outra coisa também é como também a vida de uma pessoa de criança de 13 anos de idade hoje, que tem acesso a muito mais coisas o tempo todo. Muito mais. E aí também a atenção, mas a gente lia isso aqui em ônibus, em viagem. Ia pra uma viagem, não tinha nada que fazer, levava um gibi, lia 5 vezes o mesmo gibi durante aquelas férias, porque tava ali, é o que tinha pra ler e vamos nessa. Entendeu? E aí, até comentando um pouco sobre as edições da Panini, né, para também não falar que eu só bati, uma coisa que a gente estava comentando em off aqui com o Marquito, é que eu acho válido essas edições que custam entre 14 a 19 reais, né? Que eu falei, bom, bem ou mal, você com uma nota de 20, você compra e leva o gibizinho para casa. Os bons do gibi do Mark Waid é que você não se sente enganado, né? Pelo menos em 24 páginas ele consegue contar uma historinha ali, 24 ou 48 páginas, depende da edição, consegue contar, mas eu acho um preço honesto, que eu tava falando aqui pro Marquito, que assim, é meio que o preço de um lanche, né? Você vai comer na rua, você vai gastar de 15 a 20 reais. A gente sempre fala muito isso, né? Quantos lanches de escola a gente deixou de fazer para comprar um gibizinho? Então, às vezes, esse valor entre 15 e 19, eu acho que ele ainda é válido ser praticado, assim. Eu acho que dá para acreditar. Se eles vão conseguir manter, eu não sei, né? Porque eu acho que as absolutes que o Marquito falou são acima de 20, né? Não precisava, podia ser esse mesmo valor, né? Mas aí pelo que eu tô vendo, Lencinho, eu não peguei essas edições novas, né, da Panini, pelo menos essa Melhores do Mundo, ela tem 24 páginas? Ela tem 24, uma tem Bem- 24, outra tem um pouquinho mais grossa, mas eu tô falando nem dela, porque ela realmente é mais fininha. Mas essas outras do Liga da Justiça Sem Limite, Batman, Superman, elas têm o mesmo tamanho do Absolute. E elas Entendi. custam, em média, o número 1 saiu 15, a partir do 2, 19. 19, tá aí, pô. Então, nesse caso tá mais barato realmente que as Absolute, que as Absolute vem 2 histórias, então 48 páginas, e a primeira edição saiu por 20 reais, e a segunda já tá a 25, né? Alguém trouxe seu olho aí, ó, tá vendo? Peguei hoje, acabou de chegar nas bancas soteropolitanas aqui, a Absolute Caçador de Marte 1 por R$19,90 também. Mas acho que é isso, a segunda vai para 22 a R$24,90. É isso. A 2 de Absolute Batman já tá R$24,90, então... Mas assim, de qualquer forma, não, barato não tá, mas você pega uns encadernados que uma edição de saga hoje não sai por menos de R$45, né? Uma edição do Invencível, de Spawn, que é encadernado com o papel brilhoso, né? Também é esse preço, um pouquinho mais caro, então... Às vezes a galera fala assim, o quadrinho, ele era troco de pão, era isso. Mas a minha lembrança que eu tenho é que, assim, esses quadrinhos, sei lá, uns Aventuras Marvel, um Homem-Aranha, um Hulk,
Liga da Justiça, era meio que o preço de um lanche, por isso que eu usei essa referência. Mas eu Uhum. lembro que na época também, lá, nos 80 e 90, eu deixei de comprar muito quadrinho, porque eu não, assim, eu não tenho, por exemplo, Super Almanac Marvel daquela época, os Ah, formatos americanos sim. daquela época, eram caros pra mim Ah, naquela sim, sim. época, Aí eram caros. sabe? Os formatinhos Aqueles não. mino, mas mesmo aqueles formatinhos, quando era uma edição especial, tipo Sim, sim. um Super Almanac Marvel mesmo, X-Men gigante, né? X-Men era gigante. caro, era mais caro. Mas foi os prêmios, né? É, Uhum. não, as prêmios foi ladeira abaixo. Aí quando virou prêmio, 90% dos leitores falaram, ih, parei. Ih, valeu, valeu. É, Fica pra Não, mas daí, próxima. naquele é livro isso. do. Naquele livro que eles esmiuçam, a editora Abril, né, a editora Heróica, eles até falam que a Prêmio, quando saiu, acho que o primeiro semestre, ou, sei lá, durante 8, 9 meses vendeu bem. Mas depois agora não conseguiu sustentar economicamente, aí foi ladeira abaixo. A queda foi muito brusca. Não foi assim, perdeu vendo aos poucos. Quando começou a perder, foi perdendo sem parar. Perdeu Até de porque vez, as né? fases eram ruins também, se não me engano, na época, né? É, Teve Alguns não algumas, pontos. ajudou, uma né? outra que tava bem bacana, mas a maioria também era complicado. A Batman tava boa nessa época, que eu lembro. Se eu Uhum. não me engano, tava boa, alguma coisa super. Mas enfim, enfim. Batman tava com Terra de Ninguém, né? É, Finalzinho, Terra de Ninguém, é. É. Mas, e você, Maurício Dantas, do que você quer falar hoje? De que gibizinho? Cara, eu vou falar de uma releitura aqui que é de Astonishing, né? Surpreendentes X-Men. Acho que eu até Hum, compartilhei no grupo da gente lá. Eu comprei as duas Epics, né? Que saíram, a Modern Epic Collection. Sempre fui fã da Epic Collection, né? Desde o comecinho. Minha primeira Epic Collection foi de Operação Tempestade Galáctica. E aí eu olha aí. curti demais. Eu gosto muito. Tempestade Galáctica é um dos gibis dos Vingadores que eu mais curto. E ter todo no volumezinho só, assim, bacana como a Marvel, né? Todo mundo já sabe, né? A Panini tá lançando, todo mundo já sabe como é que a Epic Collection se organiza. E a Marvel organizou especificamente essa para ter a saga completa, com todos os tains num volume só. É um TP da, da saga ali, gostosinho, com os extras que eu nunca tinha visto também. Isso vale muito a pena. Então, Eu tenho essa Epic também por indicação sua. pois é, e é legal, assim, eu lembro até que eu comentei na época como é curioso que a Abril cortou todo um subplot ali que tava rolando de antes, né, dos desentendimentos do Capitão com o Homem de Ferro, e a gente não entende que eles estão tão brigados assim naquela saga específica. Mas enfim, isso é outro gibi. Voltando Hum, aqui pra essa... A Epic Collection chegou já na fase moderna, né? Já tá lançando aí Demolidor do Bendis, já tá lançando o Thor do Straczynski, enfim, até aí o que a gente tava falando, Marquito, antes de gravar, a fase é, moderna é de 20 anos atrás, mas a fase moderna, né? Não, eu tava comentando isso do Thor do Straczynski, eu lembrei que hoje a Hasbro, inclusive, anunciou o boneco novo do Thor, né? Aí eu vi um cara falar, porque é o Thor clássico é o do Straczynski, viu? Não é o do Cage, não. É o do Straczynski já. Aí eu, pô, estamos velhos, né? O mundo mudou mesmo já. E esse gibizinho, bicho, a gente comentou aqui quando a gente falou do podcast do saudoso, né? Do Cassidy, como esse gibi é legal e mantém assim a narrativa bacana na minha concepção. Vou reafirmar aqui o que eu falei naquele podcast. É um pastelzinho de vento, é uma novelinha, né? Tem uhum, os personagens caracterizados assim, bem até um pouco caricaturais, né? O Wolverine só rosnando e querendo cachaça e briga. Ele ainda com uma dor de cotovelo ali. A gente tá saindo da fase Morrison nessa época, então o Wolverine tinha acabado de matar a Jean, que tava virando a Fênix de novo, né? Aí ele fica puto porque o Ciclope já está pegando a Emma. E aí tem umas presepadas e não sei o que. É bem novelinha assim, tem momentos massa velho divertidíssimos, né? Esse primeiro uhum, encadernado, ele pega os dois primeiros arcos, 12 edições ali, né? Que é justamente a fase de apresentação, aí começa, aparece o Ward, né? Do Gaimamundo, sim. e tem o arco com a sala de perigo, que também é um conceito bacana, né? A sala de perigo, na verdade é uma inteligência artificial mutante, ela mutou mesmo, né? Se desenvolveu, e ela quer vingança. E essa primeira parte eu acho até mais divertida, apesar de ter bastante momentos massa aí na segunda fase, que vai o segundo a Epic Collection, que eu também já peguei, mas ainda não li, por conta daquilo tudo que a gente tá falando de vida adulta. Uhum. É,
Eu lembro de ser um pouquinho inferior, assim, porque. Tem coisa de X-Men, claro, né? Saga da Fênix Negra é muito legal e tudo mais, mas quando bota muito alienígena, sai mais dessa questão mutantes mesmo e tudo mais, vai pra essa parte de alienígena, salvar o planeta Terra, aí já me perde um pouquinho. A não ser que seja pra salvar o planeta Terra do Magneto, do Apocalipse, essas coisas. Mas aí vai pra Mundo, vai pra umas maluquices lá, aí me perde um pouquinho. Repito, né? Tem o Wolverine lá de ressaca, só querendo cachaça. Tem uns pedaços com aquela Risako, né? Acho que é a armadura mesmo o nome dele. Armadura, isso. Tem vários momentos muito legais e o Cassidy sempre naquela, né? O desenho é bonito, mas é extremamente inconstante. Eu fui pegar o boneco do Wolverine nessa fase que a Hasbro lançou, eu falei, porra, aí você olha aí o boneco e as primeiras edições, o uniforme não tá igual. Aí vai pro segundo arco, o uniforme tá diferente no gibi, mas ainda não é o do boneco também. E aí ele às vezes ele tá mais alto que o Fé, às vezes o Fé tá maior do que o Ciclope, e tem uma série de inconsistências assim, mas não tem jeito, o desenho do cara é bonito. Quando ele tava desenhando bem, né? Porque depois, bicho, ele tava mal mesmo, a gente não sabe, a gente já comentou isso naquele podcast, né, Marcos? Aconteceu alguma coisa que o cara degringolou, bicho. Mas como é bonito o traço dele, Planetário, então, nossa senhora. Não, Planetário é o auge dele. É o auge. Aquilo ali é pra... Agora, uma coisa aí que você comentou, só pra galera, essa armadura, ela na época ela fazia o papel que já foi da Kitty Pryde, da Jubileu, né? Ela era meio ali a mais jovem que acompanhava o grupo, não é isso? Ela é a jovem meio que protegida do Wolverine, meio que nova geração e meio que pegando um pouco do aprendizado da anterior, que no caso a Kitty, né, que se torna meio que professor ali e tudo mais. Então é um mix bem legal, encaixa bem assim com os personagens, eu acho que é uma visão bacana. Tem até houve uma época, vocês jovens aí, que tentaram criar um motion comics, né, pegar é um desenho desanimado, como os nossos pais e avós assistiam, né? Do Hulk, do Capitão América, com o traço do Kirby, do Hollywood e tudo mais. Aí resolveram fazer também esse motion comics. Chegou a ter arte de Aston X-Men Tazo de salgadinho. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Então, foi um gibi que foi bem marketeado até na época, né? Comecinho ali dessa transmídia, né? Tentando misturar várias mídias diferentes com o gibizinho antes de ir pro cinema, antes do MCU, bem antes do MCU. Então foi um gibi que foi bem explorado e que tinha muito conteúdo mesmo. Eu me devo um dia seguir aí o pós-fase Whedon com aquela fase, acho que é Máquina Fantasma, né? Caixa Fantasma, que é a fase do Ellis com o Simone Bianchi. Que fica tudo meio estranho, assim, o Ciclope fica em um uniforme cheio de bracelete, com os negócios dourados. A luva do Wolverine fica parecendo a roupa do Super Pateta também. Mas é bonito. Essa do Joss Whedon, se não me engano, tem dois momentos que eu acho bem engraçados no início. Que um é que acho que eles estão fazendo uma apresentação para os alunos e a Kitty Pryde chega atrasada. E aí a Emma Frost fala, poxa, atrasada? Aí a Kitty fala, alguém tem que botar a roupa completa, né? Que tá a Emma lá com o decotão lá. E tem uma outra também que eles estão tipo reunindo, conversando que eles vão voltar à ação. Aí acho que é o Fera fala, me diga que a gente vai usar os uniformes coloridos de novo, né? Porque eles estavam naquela fase da jaqueta de couro, né? Aí o Fera, poxa, vamos usar os uniformes coloridos de novo, né? Mas eu lembro dessa fase ser uma fase bastante aclamada, saiu pela Panini, né? Primeiro, né, saiu nas edições mensais, tanto a primeira como a segunda fase, de causar uma sensação na época, né? De ser uma coisa. E aí saiu um pouco daquela fase do Morrison, que é boa, mas né, foi desvingulando por problemas editoriais também, que eu acredito também que pode ter acontecido com o próprio John Cassidy, né, cara? A gente nunca sabe quando tem um editor chato no ouvido, que aí o cara fica, meu irmão, vou entregar qualquer coisa aqui mesmo, porque a gente não via esse desnível no Planetário, por exemplo, que era uma obra que a gente tinha muito mais sinergia ali na entrega. Uhum. Agora, Maurício, a gente tá falando aqui, todo mundo gosta, eu gosto muito também do Astonishing, eu lembro como era tão hypada essa fase, logo depois da fase do Morrison, um autor naquela época ainda não era tão comum vir, quer dizer, na verdade estava começando a vir, né, autores de outras mídias para poder escrever quadrinhos, né, o Joss Whedon era da Buffy, né, o criador da Buffy e tal. E agora eu quero saber o seguinte,
quando foi que a Gibisfera decidiu que Astonishing não presta? Foi quando o John Cassaday, ou foi quando o Joss Whedon foi cancelado, quando descobriram que ele era um babaca? Ou foi depois, foi antes? Você sabe, Maurício? Rapaz, acho que um pouco antes houve um efeito rebote aí da galera relendo e sem esse hype todo do primeiro momento, né? De ser um gibizinho disso aí que o Lencinho falou, né? Meio que uma volta às origens, mas ao mesmo tempo não é um passo para trás, né? Voltar aos uniformes, mas foi dado um passo para frente e deu uma enxugada no elenco ali, né? A gente só uma equipe Sim. principal. Em paralelo, enquanto isso era muito bom, a gente tinha o Extreme X-Men, né? Com o Claremont voltando, com o Salvador Labosta, Extreme, tudo a ver. Então foi um fôlego novo, né, naquele momento, justamente até porque o final da fase do Morrison, além de problemas editoriais, tem problemas artísticos também, né? Porque puta que pariu, cada desenhista ruim, meu amigo. Parecia que ninguém queria pegar naquela porcaria ali, né? Só uns corajosos. E aí, Cadê eu ficar no corredor? Entra aqui rapidinho, entra aqui rapidinho. Descer essa página, vai. que nem a galera do Fale Cobertura fala, né? Você de repente você tá andando assim, você é jogador de futebol, de repente você tá andando e descobriu que foi contratado pelo Corinthians, né? Então já sabe, não vai receber salário até ano que vem. É isso aí, você entrou numa sala e viu o novo desenhista de Uncanny X-Men. Puta que pariu, e agora? Então, teve muito esse hype, né, dessa volta às origens aí, ao mesmo tempo com um sabor novo, aquele momento que eu falo sempre, já falei em outros podcasts, falar sempre, aquela volta do Colossus, quando a Kitty vê o Colossus, ela passa por ele atravessa ela, né, ou ela atravessa ele, enfim, ele avança lá nos caras que estão atacando a Kitty, e ela só toma um susto e bota a mão no coração, assim, não tem diálogo, não tem nada, é só pancada aí, a gente vê a sombra do Colossus e a Kitty chocada, né? Tipo, porra, você tá vivo. E pra gente também foi um choque, porque essa é uma época que nem todo spoiler aparecia 6 meses antes na internet, né? É Então verdade. a gente tinha a surpresa, assim como a morte do Aí- Colosso foi uma Ainda se surpresa. assustava na virada de página, né? Meu É, Deus. a gente ainda acreditava que os caras morriam de verdade, né? Que não iam É. voltar nunca mais, que não ia ter retcon, que não ia ter clone nem nada. Então, é verdade, Silencio, a gente é bem menos cínico com essas coisas. E aí, houve esse deslumbre no primeiro momento, Marcos. Houve um rebote depois que eu tava falando e que a galera olhou assim e disse, aí, mas não é isso tudo. E aí tentaram cancelar, mas aí veio Vingadores do Edom, né? O filme dos Vingadores do Edom. E aí não podia mais falar mal do Edom. E aí ele veio ser cancelado depois e aí voltou essa questão de não é tão bom assim. Eu acho que é uma coisa perigosa, né? Eu converso muito Ah, com o Luigi também, sobre lá do Escapista, sobre essas coisas. E ele tem um autor, não vou dedoar ele aqui não, ele vai ouvir esse programa, não vou dedoar ele aqui não, mas ele, como ele fala assim, ele vai ler, mas não vai contar pra ninguém que ele leu, pra não ser cancelado. É uma pena isso. Pois é, eu realmente não sei. Dia desse eu tava vendo uma discussão dessas no Twitter e o pessoal falando que o Astonish era horrível, mas eu queria saber onde é que esse pessoal tava na época que foi lançado, ou até é, um pouquinho depois, né? eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Eu acho que na hora que sai o Anthony ali com o Joss Whedon, com o Kassad, foi realmente um respiro, foi um gibi de super-herói empolgante de novo, que também você não precisava de muita bagagem para, claro, pô, o Colosso ia reaparecer, então você, né, mas era uma leitura gostosa, com um traço leve, uma coisa bastante heróica. Nesse momento pós-Morrison, né, pós todo mundo de jaqueta de couro, e essa fase do Morrison já definhando, junto com esses outros títulos do X-Men que estavam chatos na época, aí o Extreme X-Men e tal. Então, assim, eu acho também que na hora que ele sai, depois de tudo, porque óbvio que tem algumas obras que a gente revê, que na época causaram um grande impacto, e que você olha depois de um tempo e fala, ah, ok, mas também não é isso tudo. Né? Mas ainda assim, ok. Então eu acho que aí nesse caso, realmente, o próprio cancelamento do autor, né, no segundo momento, fez com que as pessoas agora fiquem mais cheios de dedos com essa obra, né? Mas a gente tem que levar muito em conta a época que ela saiu. E sim, na época que ela saiu, ela foi uma sensação, ela foi uma coisa que levou as pessoas a voltar a comprar o título, né? Então isso vale destacar. E eu lembro que foi uma das primeiras coisas encadernadas de X-Men, se eu não me engano, que a Panini lançou na época. Assim que acabou Sim, de sair, já Sim. sei. Que eu acho que é o que eu tenho aqui, inclusive, que eu gostei tanto, que Verme que eu sou, tinha acabado de colecionar
a mensal, comprei esse encadernado, e eu lembro que eu acho que quando saiu o segundo encadernado, já estava começando uma época dessas coisas ficarem muito caras, que eu achei o segundo encadernado muito caro, e aí não comprei, e aí, enfim, não sei se foi relançado depois, com todas as questões com o autor, não sei. Eu É, tenho as outro, edições da Salvat. Ah, então saiu mais é, recente. eu confesso que eu tive a mensalzinha, veja você, a mensalzinha da Panini. Aí Saiu comprei. em X-Men Extra. Não, li o scan, li primeiro o scan, aí comprei a mensalzinha, aí comprei o encadernado, que saiu logo terminaram de lançar a do Morrison, né, em alguns encadernados, e aí saiu a surpreendentes também. E aí eu me desfiz para pegar a capa dura, olha, eu tô admitindo aqui, já fui capa durista, bombadeiro. E tinha uma lista no celular da Salvat que eu tinha pego para não pegar em duplicata. Quando chegasse na cultura para ver, né, os gibizinhos, que é barato, gente, viemos convenhamos, é bem acessível, um volume de gibi com uma capa dura com um preço decente para a época, né, valeu a Era pena. ótimo. O preço da coleção da Salvat e da Egomos, logo que lançou, era muito É, boa. muito bacana, é. E aí, eu acabei parando, né, não peguei todos os volumes da Salvat, porque eu disse, não, um dia isso vai sair em Epic. Olha, o Maurício, visionário, lá em 2016, uns 10 anos atrás, disse, não, não vou comprar, um dia vai sair em Epic. Aí quando saiu, eu fiquei de olho, de butuca nas promoções da Amazon, quando baixou para R$ 80 cada uma, mais ou menos, eu, pau, perdi esse dinheiro. Agora, Marcos, esse fenômeno também, esse rebote aí, né, da galera dizer que não é isso tudo, puxando também para isso que o Lencinho falou de época, acontece com Ultimates, né, do Millar com o Brian Hitch. Tem uma galera Sério? que Já cancela estão fazendo isso com Ultimates? Ultimates, tem uma Meu galera Deus. que quebra o pau aí, porque é muito retrato de uma época. E veja bem, assim, eu sei que tem muita gente que curtiu pelo Massa Velho e tudo mais, nosso amigo Porcs lá do MBB, curtiu pelo Massa Velho, mostrar o Capitão América apontando pro ar na testa e dizendo que é A de América, não é F de França, é Hulk espada, né? E uma série de coisas, mas há uma massa velhice milaniana ali, mas há muito de crítica ao seu tempo mesmo, o gibi do seu tempo você precisa contextualizar para entender algumas coisas ali, Sim, a Bush, Guerra ao Terror, exatamente. um pós-authority ali também, né, a gente tá Sim. falando de um momento ali de gibi também, não só de mundo de gibi. Mas você olhar hoje para isso sem contextualizar, isso é uma merda. Olha para isso, está exaltando o americanismo. Ah, porque Millar falou não sei o que lá, de não sei quem, e por isso não dá para gostar mais nada dele. Tom King agora tá cancelado, né? Há anos eu xingava e dizia, um dia vocês vão ver que o Tom King é uma Marfeld. Mas agora não estão vendo que ele é uma Marfeld. Estão cancelando ele porque ele foi da CIA e, portanto, ele patrocinou a guerra ao terror. E se você comprar o gibi do Tom King, você está sendo a favor da invasão. Compactuando com a guerra ao O, terror. o Maurício Dantas é tão advogado que ele falava mal do Tom King, agora já virou defensor do Tom King, né? Não, A defesa é para todos. eu quero que eu dê ele pelas razões certas. Estou brigando pelo meu direito de De vocês verem que eu odiar estou ele pelos certo. gibis que ele escreve, né? Vamos ser justos na difamação. E assim, cara, todo gibi, obviamente, ele vai ser fruto do seu tempo, da sua época, ele vai trazer contexto da sua época e vai ter as importâncias devidas à sua época. Pô, eu lembro que quando eu era um leitor de 12, 13 anos e saía e abria uma história do Kirby ou do Steve Ditko, eu achava uma merda. Eu falava, caralho, por que botaram isso? Em vez de botar uma história de agora, uma história que desenho sem graça, que coisa chata. E depois, uma hora eu falei, não, peraí, esses caras é que criaram tudo. Agora eu quero consumir tudo que esses caras... E entender, por exemplo, a gente vê o traço hoje dos caras da Image e falar, envelheceu mal, não sei o quê, mas você pega um encadernado, por exemplo, do Todd McFarlane desenhando o Homem-Aranha, e você pega, sei lá, as edições anteriores que saíram na época, pô, ele quebra o braço do Homem-Aranha saindo do quadro, a teia indo para direções que nunca eram testadas antes, sabe? Toda aquela mudança, hoje você olha para aquilo, você, sei lá, acha que aquilo ali é água de salsicha. Mas na época que aquilo saiu, cara, era totalmente diferente do que tinha até então. Então as coisas são sim frutos da sua época, seja na estética, seja nas camadas de sociedade que eles vão conter ali naquelas histórias, né?
Pois é, e isso tudo que a gente tá falando já dá o gancho para o tema que eu queria falar, que eu não vou trazer um gibizinho para conversar, mas é uma coisa que eu tava pensando um dia desses, que eu assisti muito depois que saiu o final da segunda temporada de Sandman, da Netflix. Uhum. E quando eu estava terminando, logo depois que eu terminei de assistir a segunda temporada, eu li o último encadernado daquela republicação da coleção de 30 anos de Sandman que a Panini lançou em capa cartão, né? Que é justamente o Despertar, que é quando o Daniel assume o posto de Senhor dos Sonhos, né? Ou de sonho, na verdade. E eu fiquei lendo aquilo e eu parei pra pensar, na hora eu parei pra pensar, eu falei, o Neil Gaiman é um filho da puta mesmo, né? Por que que ele fez tudo aquilo que ele fez, né? Por que que ele aprontou tanto o que ele aprontou? Porque você vê aquilo na tela e fica pensando como que seria se tivesse, eles condensaram, assim, oito encadernados do Sandman em uma temporada. O último encadernado Despertar foi um episódio da série. Aí eu fico pensando, e assim, eu achei maravilhoso a segunda temporada de Sandman. E eu fiquei pensando, o que será que eles teriam feito se eles tivessem seguido a toada que foi da primeira temporada, né? De fazer, sei lá, 2 arcos por temporada no máximo, Temporada. né? Alguma coisa nesse sentido. E aí veio isso que eu queria falar com vocês. Até que ponto a gente consegue separar a obra do autor? Eu sei que isso é meio que um clichê, muita gente já falou sobre isso, mas eu não lembro da gente ter como, assim, a gente sempre falou muito en passant aqui no Pilha sobre isso, mas eu queria aproveitar até a presença do Lencinho aqui para poder propor essa discussão. Até que ponto a gente consegue separar? Até que ponto eu posso continuar lendo e gostando de Sandman, de Orquídea Negra, de Authority, de Samurai X, de Anthony Lanterna X-Men, né? Verde, Uncanny, Anthony X-Men, Astonishing X-Men. Até que ponto Stones. eu consigo continuar gostando dessas obras que foram escritas ou desenhadas por autores que fizeram coisas deploráveis. Alguns foram só cancelados, mas outros cometeram crimes. Até que ponto a gente consegue separar? Até que ponto a gente pode continuar lendo essas coisas? Até que ponto a gente pode continuar gostando dessas obras? Sabendo que o autor é uma pessoa, em alguns casos, assim, criminosa e execrável. Eu queria perguntar isso pra vocês. O que você acha, ô Lencinho? Pô, sacanagem, cara. Eu vim aqui pra falar de gibizinho, vocês botaram política no gibizinho. Agora vai ser deixar de ser pilha de gibi para ser pilha de polêmica, pilha de treta, pilha de cancelamento. Né? Caraca. Olha, vamos lá, vamos pegar um pouco mais distante, né, cara? Se você quiser estudar surrealismo, você vai ter que olhar para as obras do Salvador Dalí, que era um apoiador declarado do franquismo, de uma ditadura terrível, né? Então eu acho, pegando agora, voltando agora para a cultura pop, eu acho, primeiro assim, eu acho que tem decepção, né? Sei lá, um autor como Neil Gaiman, por exemplo, que, principalmente nas suas histórias, trata temas, né? Tem um caráter progressista, defende pautas nas suas histórias e defende de uma maneira assim, ele não para a história para fazer palestrinha, né? Ele consegue tratar os assuntos com uma ótima narrativa, é um ótimo contador de histórias, Bem, né? bem, bem integrada a história, né? Não fica panfletário, não é isso? Exatamente, exatamente, né? Poxa, aquela história que tem no Sandman, daquela personagem que parece metamorfo, mas o metamorfo não é, pô, aquela história é muito emocionante. É impossível você passar por aquela história e tantas outras, né, cara? E então, assim, primeiro tem decepção, assim, eu não. Porque, por exemplo, Sandman em particular, cara, é um quadrinho que eu chegava no meu trabalho, para qualquer um que não tinha, não fosse leitor, leitora de quadrinhos habitual, eu falava, lê isso aqui, as pessoas, caraca, bicho, muito obrigado, que coisa maravilhosa, eu quero ler isso tudo, já que tem mais, né? Então ele servia como aquele gibi para você também falar, olha aqui, poxa, olha quanta coisa legal pode ter numa revista em quadrinhos. Sei lá, para citar outro que eu vejo que funciona muito nesse mesmo contexto, é o Fábulas, da Vertigo, da Vertigo também, mas a gente está falando aqui do Neil Gaiman, né? Então, assim, eu acho que primeiro tem a decepção, né? Decepção.
Agora, segundo, você também, né, a gente que grava, principalmente vocês, mas eu também gravo minhas resenhas, vocês que gravam esse podcast, eu acho que também vocês param para vocês leem quadrinho por diversão, mas sei lá, né, vocês gostam de se debruçar sobre certas obras para entender aquilo ali e tal. Então essa coisa do cancelamento ela é sempre muito perigosa, porque eu não acredito no banimento das obras. Eu acho que as obras elas devem permanecer disponíveis para consulta, para estudo, para que novas pessoas a descubram, para que novas pessoas possam debater. Fugindo um pouco dos quadrinhos mais uma vez, eu vi uma análise muito interessante de uma mulher, uma crítica, analisando os filmes do Woody Allen a partir do momento que ele foi acusado de certas coisas. Então ela falava, pô, você percebe que tal personagem, se você souber desse contexto dele, tem uma outra profundidade? Ou aquela personagem feminina que ele bota assim, também você não começa a estranhar um pouco a partir do momento que você sabe dessas denúncias, né? Quer dizer, era um convite que ela faz a você rever essas obras com esse olhar. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que, junto também que você tem esses dados, você vai olhar essa obra com outros olhos. Mas se a gente pegar, por exemplo, no exemplo do Sandman, ela nunca vai deixar de ser uma obra que foi seminal naquele momento para os quadrinhos, que proporcionou estudos de nova linguagem de quadrinhos e que fez essa mídia chegar a um outro patamar, sabe? A gente nunca vai tirar esse mérito dela. Agora, de repente, né, você não vai, sei lá, né, a figura em si do Neil Gaiman, porque eu vejo também muito o link lá do Corinthians da Sarjeta, que é professor orientador, ele fala um pouco que ele falou que já orientou muita gente que pesquisou mangá. E que você pesquisar mangá é importante, o Samurai X em determinado contexto. E o autor do Samurai X também é um cara que parece perverso em várias coisas. Mas que se ele quiser guiar um estudo em cima daquela obra, ele precisa passar por essa obra. E aí o que você faz? Você vai banir? Né? Então, assim, a resposta mesmo, eu não tenho. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a decepção. Ainda mais de pessoas que pregam certas pautas, né? Falam sobre isso. Você descobre que aquela pessoa que fala isso, que promove aquilo, não, né? Na sua vida privada ela é uma outra coisa, né? E também assim, gente, existe, sei lá, né? Teve um caso, aí eu vou falando as coisas me corrigem, mas parece que acharam uns tweets bem um tempo atrás, do James Gunn, de, sei lá, 2010, que ele fazia comentários preconceituosos. E aí se passaram 15 anos, assim, eu, por exemplo... Ele chegou a ser demitido, né? Por isso que ele foi lá da Marvel pra DC, pra poder fazer o Esquadrão Suicida, e foi por conta de uma campanha de trazerem ele de volta que ele voltou pra fazer o Guardiões da Galáxia 3, né? Pois é, mas, assim, o cara deu uma opinião infeliz há 15 anos atrás, ou um comentário infeliz que seja... Porque assim, eu tô gravando aqui com vocês, eu sou Lencinho, hoje eu tenho 46 anos de idade. Cara, eu não sou o mesmo cara que eu era com 35 anos de idade, nem o mesmo cara que eu era com 25 e nem o mesmo cara que era 18. Certamente, eu posso ter falado coisas que hoje eu me arrependo profundamente de ter falado. Comentários, brincadeiras, rir de piadas, né? Ter tido comportamentos que eu olho pra mim hoje e falo, caralho, que merda que eu fiz aquela parada lá, pô, que merda que eu pensava isso, que idiota que eu era, né? Acho que também o barato da vida é a gente poder mudar. Então, assim... Uma coisa é você ter um cara que fez um comentário infeliz há 15 anos atrás. Outra é um cara que é acusado de molestar sexualmente pessoas e tudo mais, né? Ou outro que descobre que tem material de pedofilia em casa. São há crimes e mais crimes, mas eu nunca vou acreditar no banimento da obra. Eu nunca vou acreditar que uma obra deve sair de circulação. Eu nunca vou... E exatamente vai ter obras que vão ter a sua importância independente, porque elas foram importantes para o meio onde elas circularam, para aquela coisa acontecer. Então, assim, como eu falei, se você quer estudar surrealismo, você tem que estudar Salvador Dalí. Mas não significa que Salvador Dalí seja uma pessoa você idealizar ser o Salvador Dalí, porque ele é uma pessoa muito problemática em vários aspectos. Mesma coisa um Picasso, e mesmo tantas pessoas consideradas geniais da área do cinema, da música, dos quadrinhos, das artes plásticas, da literatura, e por aí vai, né? Se a gente olhar mesmo os esqueletos do armário de todo mundo, a gente tem que tomar esse cuidado, né? É verdade. O Maurício é que sempre fala que a maioria das editoras, elas simplesmente param de publicar, tiram, não publicam encadernados de autores, o Gerard Jones mesmo, né? Aquela fase do Lanterna Verde dele, até a Liga da Justiça Europa,
não tem tanta republicação para a editora não ter o nome dele tendo assim no material dela, né? Só que Sim. você que fala sempre, Maurício, que isso daí acaba prejudicando, como o quadrinho normalmente é uma arte coletiva, não a boa parte dos quadrinhos não é feito por um autor só. Você acaba prejudicando todas as outras pessoas que fizeram parte daquela obra, né, Maurício? E justamente e aí vem também uma questão de acervo, né? Isso que o Leicinho falou, de ficar disponível. Eu falo de um lado dessa questão do. Porra, o Jared Jones no Lanterna Verde, né? Que é o ponto que eu sempre toco. O cara escreveu muita coisa. Amanhecer Esmeralda 1 e 2. Salvo engano, a fase do mosaico também é dele. Ele tem momentos muito bons no gibi. No personagem, né? Ele constrói demais, muita coisa do que o Jones pega e dá uma elevada, é fato. Eu tenho minhas críticas ao Jones, a essa fase do Lanterna Verde, não suporto o Hal Jordan, mas muita coisa que ele faz pela mitologia do Lanterna Verde ali, ele vai puxar de Alan Moore, é verdade, né? Ele é um dos que sempre mexeu no lixo do Barba, mas ele vai buscar muito também no Jared Jones. E é um cara que, se você for ver, o Ed Maio fala isso também, se você for ver o acervo digital da DC hoje, você tem uma lacuna gigante ali. E é de gibis do Jared Jones. Recentemente saiu alguma coisa dele na saga do Flash, né? Porque tem um crossover no comecinho, Sim. lindamente desenhado pelo MD Bright também, que é um desenhista que eu No adoro. volume 2. Volume 2 da Sim, saga do Flash. Isso. Que é um arco bem legal também, né? E ele fez ali muita coisa legal. Pô, eu já falei coisa legal dele 10 vezes aqui, porque é muito bom mesmo. E que você deixou ali de passar royalties, principalmente a DC, que paga mesmo, né? Por republicação. Então, bicho, é triste por isso, é triste porque não dá acesso a uma galera. Amanhecer Esmeralda 1 e 2 são dois gibis que eu gosto muito. Sim. A gente vai ali depois também para uma fase da Telpa do Lanterna Verde muito boa, logo depois disso. E a gente não tem lugar nenhum. Acho que teve uma outra história também do Indiana Jones da Marvel, que a Panini publicou recentemente, não me recordo qual foi, e que a galera falou assim, pô, e pode publicar isso, sabe? E não sei. Eu já defendi aqui, né? Eu acho que um ajuste nos contratos, o contrato de direito americano é um negócio muito complicado, direito autoral mais ainda, mas um ajuste no contrato, tipo uma cláusula, né, de cancelamento e que, sei lá, o cara é acusado, condenado por tipo de crime, que os royalties dele vão para um fundo de combate a esse crime, sabe? Exatamente. Até Uma coisa que de um viesse ajuste. que viesse até ali na capa ou na contracapa, da mesma forma que, sei lá, quando a DC publica o Superman, ela não bota Superman é um acordo judicial com a família Siegel, bababá, não sei o quê, com direito de permitir. Botava, Um esse disclaimer. quadrinho foi escrito por um cara condenado e a verba desse quadrinho vai para ajudar a fundação tal, bababá, entendeu? Simples se Há resolver. jeitos e jeitos aí disso ser feito. Pois é, isso E acontece muito também de algumas obras que tem que são fruto da época, tem conteúdo claramente uhum, racista. Quando é publicado, eles colocam, né, um disclaimer falando assim, ó, isso aqui é um Sim, produto da época. O gibi do Tintin saiu desse jeito, a obra do, é, do Machado de Assis, né? É do Machado de Assis, se Pica-Pau Amarelo, eu Monteiro tô. Lobato. Monteiro Monteiro. Lobato, tô falando besteira. Pronto, Monteiro Lobato. Obra do Monteiro Lobato, publicado, tem isso também. Enfim, colocando-se um disclaimer para explicar a situação daquela obra ou daquele autor, eu acho que valeria a pena fazer esse tipo de coisa. Ô, Marcos. Um trabalho que eu preciso admitir que é muito legal são os feitos naquela biblioteca histórica Turma da Mônica e naquela coleção do Horácio completo. Porque ela vem sempre com um rodapé dizendo, ó, essa parada aqui é da época, ou esse tipo de linguagem não é mais usado, esse tipo de situação não é mais retratada nos quadrinhos, justamente para você colocar aquilo, cara, um quadrinho de 60 e pouco, de 71, de 81, sabe? Outros tempos. Então é natural você ter uma didática ali. Você não cancela, você não veta, mas você coloca ali, olha, isso aqui, cara, né, porra, é uma coisa daquela época, isso aqui não é uma coisa que a gente usa mais, né? É aquela É coisa, isso. isso aqui é problemático, mas a gente está Isso. publicando porque tem o seu valor histórico, Exatamente. mas que isso daqui não é feito mais dessa forma e do jeito que era feito na época é problemático. Então, né?
Ó, Marcos, recentemente, eu até comentei isso lá também no nosso grupo, a DC Finance de Crise nas Infinitas Terras, né? A DC Finance pra quem não sabe, caso alguém ainda não saiba, é a Epic Collection da DC, né? E eles estão fazendo um negócio legal que é fazer os eventos também, né? Não só os runs, mas os eventos. E aí, logo na página aqui como é que chama? Do De índice, né? editorial? É do Sim. índice, na verdade. Tem as histórias que estão aqui. Essa é uma coleção bem legal. Inclusive, a gente comentou um pouquinho de passagem dela em relação a essa da Panini, né? E tem aqui, né? Os quadrinhos reimpressos nesse volume foram produzidos num tempo em que racismo tinha um espaço muito maior na sociedade e na cultura popular, tanto consciente quanto inconscientemente. Eles são apresentados aqui, os termos, né? E as situações, sem alteração para a referência histórica. A DC busca sempre ser o mais claro possível nos seus esforços para determinar as identidades dos criadores de todas as formas possíveis. Enfim, é um disclaimerzinho aqui, bem escrito, eu acho, mas eu até comentei na época que eu achava desnecessário. Eu penso aí, por exemplo, isso que o Lencinho falou, eu acho bacana existir o trabalho, sim, existir até num editorial, mas o que a gente tem hoje é um medo do cancelamento, sabe, Lencinho? Então, isso tá na página, porque se você tirar a foto e postar no Twitter, tá lá embaixo na página. Alguém vai dizer, opa, mas tá aí dizendo na página, você cortou, você tá sendo maldoso, você cortou porque a editora tá reconhecendo que isso é do período e tudo mais. O próprio Ziraldo, pô, você quer um cara mais de esquerda que Ziraldo? O próprio Ziraldo fez personagens ali que hoje seriam considerados blackface, né? Então, Exatamente. é preciso ter esse contexto que vocês falaram aí, e é preciso ter essa diferenciação também. Ele é um produto de sua época ou ele é um crime desde sempre, sabe? Sim. Os valores mudam, a lei muda depois dos valores, né? O advogado aqui falando. O direito está sempre um passo, pelo menos um passo atrás das mudanças sociais. Então você tem mudanças de conceitos, de entendimentos, que a lei vai depois dos cancelamentos, depois das brigas todas sociais e tudo mais. Vamos falar aí de coisas óbvias, né? Como a abolição da escravatura. Vamos falar aí de direitos das mulheres e questões de gênero e tudo mais. Então, para ter um nome social, né? Pessoas do mesmo sexo, mesmo gênero, me perdoe se eu estou usando o termo errado, estão falando, estão podendo casar, casamento mesmo, não é união estável. Então, são coisas que vão evoluindo com o tempo. Você não pode querer que um cara de 1935 tenha a mesma ideia de identidade LGBTQIAP+, que um cara de 2026. Não dá. Você tem que olhar com um olhar do contexto. Você dizer que, porra, Stan Lee é a machista pra caralho, velho, é o momento. Não tô dizendo só que ele é bonzinho, não. Ele podia ser melhor do que aquilo. E tinha gente com pensamento mais pra frente, tinha. Mas não dá pra você julgar com os olhos de hoje uma coisa com um outro contexto. É comparar coisas que não são comparáveis. É Pô, mas contextualizar. se bem que tem maior galera de 2026 querendo ter pensamento de 1936. Meu amigo. Ou Mas de tem uma coisa. 1826, né? Mas tem uma coisa que é legal que você falou, que uma vez eu virei para conversando um quadrinhos com os amigos meus, eu falei, cara, o Jack Kirby, ele era um cara progressista ou ele era um cara que sabia olhar o que estava acontecendo no momento? E o que a Morgan defendeu é isso, era um cara que era um autor que sabia ver o que estava acontecendo no momento. Então por isso que quando você pega lá aqueles novos deuses lá, né, no quarto mundo, a galera toda mal viu o Flower Power lá chegando, falando, nossa, isso aqui é supimpa, tá? Essa sociedade está muito over, né? Mas que você vê que é o Jack Kirby emulando. E também volto a falar, né, cara? Todos esses caras, muitos desses caras viveram 50, 60 anos na indústria de quadrinhos. Às vezes o cara, quando começou ali, tinha um pensamento. O Garfiennes, por exemplo, é um cara que ele teve seu pensamento mudado aí em várias coisas. Durante o seu run no tempo que ele trabalhou com o Justiceiro, ele começou com uma cabeça, terminou com outra, totalmente diferente, porque a gente também é isso. A gente é fruto do nosso tempo e é fruto das nossas experiências sociais diárias, né? Cada um aqui tem seja, eu entrei num relacionamento, eu mudei de emprego, eu li um livro que mudou minha vida, eu entrei para uma religião, eu saí de uma religião, eu apoio uma guerra, eu não apoio uma guerra, eu apoio determinado caminho político, eu não apoio, tudo isso vai refletir nas nossas obras, né? Quer dizer, nas obras de quem, quer dizer, na obra de quem faz quadrinhos, seja qualquer arte que faça. As pessoas mudam e é natural refletir. Tanto que a gente aqui
a gente aqui, antes de gravar, eu e o Marquito, a gente estava conversando, e falando assim, cara, quem é aquele cara que entrou aos 20 e poucos anos na indústria de quadrinhos, que fez uma obra e foi considerado genial, e todo mundo fica cercando o cara e falando, pô, você é um gênio, hein? Pô, você é um gênio, nossa, você é muito, nossa, tudo que você faz é ótimo. E essa pessoa começa a mudar ao ponto de achar, porque sempre tem uma corte em volta paparicando, e essa pessoa vai se transformando. E eu que trabalho com cultura há muitos anos, e com o maior carinho, é um trabalho que eu tenho um baita tesão de fazer, mas eu já assisti de camarote muita gente se transformando, porque às vezes cai num mundo de vaidades, cai em ondas, enfim, né? Não começa. E a gente ouve, né? A gente ouve isso, que ali nos anos 90 a galera tava ensandecida, usando tudo nas redações, tal, comprando carro zero, torrando dinheiro, enquanto, né, a galera fazia qualquer coisa mesmo, porque não tava nem aí, porque tava escrevendo e desenhando, né? E isso tinha resultado, né? Né, e a gente viu isso na própria indústria, né? O quanto a coisa ruim saiu nessa época, né? Porque é isso. Todo mundo virou meio superstar, né? Porque todo mundo dos quadrinhos virou superstar, aparecia na MTV, aparecia em capa de revista de quadrinhos especializada, todo mundo muito jovem. É isso mesmo. Bom, essa é uma discussão que ainda vai longe, né? Então, Vai longe, vai vai longe. longe. Mas eu acho só pra gente, né? Eu acho que eu e o Maurício, a gente concorda nisso, cara. Acho que o banimento é sempre a pior opção, sabe? Você deixar a obra à disposição, você deixar a obra para consulta, faz parte da história da mídia que a gente ama, sabe? Algumas histórias realmente foram muito marcantes, pô. O Warren está cancelado, mas, pô, cara, Planetário é um dos maiores tributos de amor à cultura pop. O Neil Gaiman tá cancelado, mas, cara, a gente não pode tirar de mãos que Sandman realmente é uma história que mudou ali o caminho dos quadrinhos, né? E aí tantos outros aí. E se é pra cancelar mesmo, cancela o Batman, cara. Que se existe uma pessoa horrível nesse mundo era o Bob Kane. E eu não tô vendo ninguém jogar Batman pela janela aí, ó. Vou jogar meus Batman pela janela. É verdade, é verdade. Bom, mas e vocês, queridos ouvintes, o que vocês acham disso tudo? Deixem aí os comentários, comentem com a gente nas nossas redes sociais, deixem comentários aí no nosso canal do YouTube, no episódio aí no Spotify. Participe dessa discussão aqui com a gente. Bom, eu acho que é isso, né? A gente quer saber a opinião de vocês, como eu falei, deixem aí os comentários. E é isso, né, Maurício Dantas? Então, eu só queria fazer um último comentário aqui. O Lencinho da risada, mas pra mim, esses disclaimers aí, cara, são igual àquele aviso na caixa do ovo de que contém ovo, sabe? Realmente, quem precisa ler isso é porque precisa de muitos outros cuidados básicos aí de vida e educação. Do jeito que as coisas estão hoje em dia, é extremamente necessário ter na caixa de ovo contém ovo, viu? Porque Eu acho também, Maurício, que esses disclaimers também ele vem um pouco disso que você falou um pouco antes, o tal do medo do cancelamento. Eu acho que tá todo mundo, se a gente não tá lendo a caixa, tá todo mundo pisando em ovos, né? Com muito medo. E tem uma pesquisa, porque assim também, só me estender aqui um pouquinho, mas saiu uma pesquisa, parece que hoje, ontem, sobre os quadrinhos, né, que são mais lidos, menos lidos, aí tem mangá. O ruim é que mangá, né, são vários gêneros, aí a pessoa bota assim, mangá. Aí tu fala assim, mas qual mangá que é mais lido? O mangá o de super-herói, o mangá do colegial, os de esporte, mas as pessoas botam mangá. Mas o que me chamou a atenção é a fatia de poucos leitores de quadrinhos de super-herói. E eu acho que essa não renovação também acontece porque é muito difícil esses quadrinhos hoje terem a ousadia que eles já tiveram outra hora. E justamente essa perda de ousadia tem a ver com esse medo de cancelamento. E o medo de cancelamento até porque tem essa turba de pessoas, sei lá, da nossa idade que leem quadrinhos, mas que são meio pessoas chatas, sabe, barulhentas, ficam na internet falando, mas é porque agora mudaram isso, mudaram aquilo, bababá, sem entender que, pô, é legal pra caramba ler quadrinhos de super-herói, mas também que eu entendo que isso aqui é uma mídia ainda pra garoto de 15, 16, 13 anos, e que daqui eu não vou ter coisa muito profunda, e que bom que mude, porque foi através desses quadrinhos de super-herói que eu vi temas muito interessantes, como a queda de Murdoch, que mostrou lá o vício da namorada do Matt Murdock, ou, por exemplo, quando a gente lia aqueles quadrinhos X-Men dos anos 80 e 90, que essa questão da perseguição a pessoas diferentes eram muito evidenciadas, então me parece que também esses próprios quadrinhos já tocaram em temas um pouco mais
camosos, vamos colocar assim, e que hoje sobre esse guarda-chuva dessas grandes empresas, e para não ficar sofrendo hate em rede social, me parece que viraram meio que roteiros conservadores, assim, a gente vê muita pouca ousadia nesses títulos, e eu acho que é uma ousadia que já teve presente, e era saudável estar presente, e que acho que hoje, infelizmente, se perdeu um pouco. Como eu falei em outra hora aqui nessa gravação, né? Posso ter alguma razão ou posso ser só um velho reclamando, mas eu sinto um pouco isso, que essa ousadia que era tão importante para essa mídia é difícil a gente ver nesses quadrinhos mainstream hoje em dia. É verdade. Bom, Lencinho, mais uma vez é uma honra ter você aqui com a gente. Foi outra aula, como de costume, das outras vezes que você participou aqui. Quero agradecer demais a sua presença e quero que você fale para os ouvintes que ainda não te conhecem, que estavam dentro de um buraco, numa caverna, que ainda não te conhecem. Fala um pouquinho sobre você e onde os nossos... Fala de todos os seus projetos, inclusive fora dos quadrinhos, e onde os nossos ouvintes conseguem te encontrar nessa internet de meu Deus. Não, mas olha só, o pessoal da Gibisfera não me conhece mesmo não, porque eu pouco venho para esse lado. Se eu morrer aqui num encontro de Gibisfera, vocês me enterram como indigente. Mas, bom, mas eu sou do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro eu colaboro toda semana na Rádio Roquete Pinto com a coluna Cada Um no Seu Quadrinho, que vai ao ar toda quinta por volta de 1h15 da tarde, dentro do programa Sintonia Roquete. Lá eu falo do Dica de Quadrinhos, eu convido, né, podcasts, youtubers a falarem um pouco sobre seus canais, para a galera estar conhecendo. Também eu acabo falando um pouco de variações, como filmes sobre quadrinhos, jogos sobre quadrinhos, enfim, séries e coisas e mais, tal. E faço o evento Cada Um no Seu Quadrinho. A gente está tentando fazer uma edição ainda em 2026, mas vamos ver se ela vem por aí. Aí se ela rolar, eu venho aqui convidar todos e todas. Eu peço para o Marquito fazer esse convite. Se não for em 2026, com certeza em 2027 rola. A gente já fez 2 edições no Circo Voador e foi muito bacana. Foram eventos, poxa, bem importantes para juntar a galera aqui. O Rio de Janeiro, por mais que seja uma capital, cidade maravilhosa, etc e tal, ainda patina muito em eventos de quadrinhos. Então, embora aconteçam também, acontece uma galera por aqui movimentando, vale destacar. Não sou só eu o único lobo solitário nessa, não. Tem gente fazendo eventos de quadrinhos aqui no Rio de Janeiro. E como eu citei o Circo Voador, na verdade vocês me encontram no Circo Voador. Então eu trabalho na comunicação e produção do Circo Voador há 2 décadas. Sou mestre de cerimônia de alguns eventos lá. A gente está gravando um pouco antes do carnaval, mas vocês só devem me ouvir depois do carnaval. E aí depois do carnaval já vou ter sido mestre de cerimônia do desfile da Orquestra Voadora, que eu faço também nas terças de carnaval. Mas é isso, galera. Quem for do Rio de Janeiro ou visitar o Rio de Janeiro, venham ao Circo Voador, porque é um prazer, uma casa de cultura com mais de 40 anos de história e que eu tenho a honra de fazer parte lá do time e tá toda sexta e sábado promovendo eventos aí para jovens de todas as idades. É isso. Obrigado pelo convite. Pô, aprendo muito ouvindo Sete Jagunços, Pilha de Gibi. Pô, avante Vingadores, então. Pô, toda hora eu tô lá, fico tirando dúvida e tal. Adoro o trabalho da galera da Arte Final. Então, pô, fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu mesmo, e teremos você outras vezes esse ano aqui, porque a casa é sua, e além de tudo isso aí, eu vou fazer mais propaganda pro Lencinho. Ele ainda tem o perfil lá, Cada Um no Seu Quadrinho, que ele faz vários reviews de quadrinhos. Ele também faz lá mini reviews em vídeo lá no Instagram. O link de tudo isso que ele falou vai estar aí no post para você. A gente está gravando no início de fevereiro, né, galera? Então, assim, já para quem trabalha com um evento, de dezembro até fevereiro é a temporada alta. Então, assim, tá um pouco abandonado, mas já a gente está normalizando as postagens por lá. Pode deixar. Então é isso. Maurício Dantas, semana que vem você estará aqui novamente. Vocês podem me encontrar aí na frente de qualquer computador com o Word aberto e um token para protocolar coisa, viu? Como eu estou agora. Demorei de entrar, inclusive não participei dessa conversa bacana aí que vocês tiveram antes, justamente porque eu estava aqui no ofício. Mas a gente estava mesmo se devendo, né, gravar com o Lencinho. A gente curte demais seu trabalho também, cara. Agradece aqui na frente de todo mundo a divulgação que você sempre fez aí nos seus programas também, nos meios de comunicação, internet e tudo mais. Você sempre divulgou a gente também e somos imensamente gratos por isso. Já chegou gente dizendo que ouviu a gente por sua causa também, e isso é muito bacana. Então, é
isso, é bom conversar com gente que tem a cabeça aberta, que quer discutir, né? A gente vem com nossas convicções, mas a gente quer ouvir a dos outros também e trocar ideia. A gente é de um tempo que é difícil encontrar com quem conversar, né? Então, quando a gente encontrava, a gente que ouvia a outra pessoa, tinha as brincadeiras, as provocações e tudo mais. Mas o bacana é conversar, não é sair daqui com ideia fechada nem nada. Marcos surge aí hoje aqui uma discussão que não tem fim, né? Não vai ter fim tão cedo. Exatamente. Uhum. E isso me lembrou, inclusive, aqui, eu tô finalizando a vitrina, botando um Sandman aqui, que vocês estão vendo aí. E pensando aqui, lembrando do Luigi, na verdade, mais uma vez, né? Ele falou isso no Twitter, né? Segredo nenhum. Um dos programas que é mais ouvido sempre, né? Eu participei do Sandman comentado dele. E é um material muito bacana mesmo. A gente se esforçou e saiu um material bem legal. E é um material que sempre tinha ouvida, né? Tinha a recidiva da galera de voltar e reouvir. E sempre números bons. E depois desse cancelamento aí, é zero. E não estou dizendo que ele perdeu dinheiro, ninguém perdeu dinheiro com isso, porque não ganhamos dinheiro nenhum com podcast. A gente só gasta, né? Não tem como perder algo que a gente não ganha. Nunca teve. Mas a gente não perdeu dinheiro, mas a gente perdeu o ouvinte, sabe? A gente perdeu o alcance de trabalho também. Não estou dizendo que maldito gamer nem nada, não. Ele que saiba lá da vida dele. Cometeu o crime, vai ter que pagar sim, senhor, se é o caso. Agora, é curioso esse fenômeno, né? E como isso realmente arrasta uma galera. Não dá pra gente mensurar ainda isso e quais vão ser as consequências disso para um mercado como um todo de consumo de conteúdo. Você tem que se alinhar a uma ideologia para entender aquilo. E fica um alerta pra gente também, né? Não é só porque pensa diferente que eu vou deixar de consumir aquilo. Frank Miller foi substituído pelo Miller da Terra 2 por um tempo, né? Fez a Guerra ao Terror e tudo mais, mas nada disso tirou, pra mim, o impacto de ter lido o Cavaleiro das Trevas, Ano 1, 300 de Esparta e outras coisas maravilhosas do cara. E aí, Maurício, também lembrando o quanto essas obras foram importantes, né? Cavaleiro das Trevas, Ano 1, tanto no roteiro quanto a estética que elas traziam. Quando começou a sair Sin City, aquilo era um deslumbre visual pra gente. Muito bem lembrado, Sin City. Exatamente. Então, tem que ter essa sensibilidade, e sensibilidade, como o Maurício está bem pontuando, não é passar pano. Se o cara fez crime, ele tem que ser julgado, tem que cumprir sua pena, cada país com a sua pena, tá? Mas é isso. Mas entender que essas obras, e talvez, eu acho que o quadrinho, como é o primo pobre de muitas mídias, ele até tem praticado esse cancelamento de uma forma mais punitivista, porque, né, como eu falei, pessoas que fazem coisas erradas existem em todas as áreas, na música, no cinema, e a gente não vê tantos filmes sendo banidos ou tantas músicas ou bandas sendo banidas como a gente vê às vezes na gibisfera a galera banindo uma certa galera. E volto a falar, uma coisa é você cobrar que essa pessoa seja punida pelos seus crimes. Outra é você falar, olha, isso aqui agora é uma coisa que ninguém pode ter acesso. A gente vai botar isso num cofre, ou vamos queimar em praça pública, ou vamos botar num cofre e vamos trancar e ninguém mais pode tocar. Sabe? Isso são coisas bem diferentes. É isso. Como a gente falou, essa discussão vai longe. Quem sabe num próximo programa a gente retoma, né, e estamos aguardando os comentários de vocês. Se mais uma vez, discutindo isso, a gente não vai ter carnaval, né? Vamos ver nosso carnaval. E o sofá tá te esperando, né, Marcos? Bom, mais uma vez, muito obrigado, Lencinho, pela presença. Maurício, até semana que vem. E até semana que vem para você, para o próximo Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Marquito, me dá minha cueca. O que é isso? Sara Mozão veio aqui querer participar do episódio. Olha aí. Tá vendo? Leia a gente tá falando justamente do gibi que eu entreguei pra você ler e você não leu ainda. E crise na relação. Bom, galera, então é isso. Foi assim que o Marquito dormiu no sofá. Estão falando que eu vou dormir no sofá hoje. Bom, voltando.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br